Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, um dia depois da festa da conversão de São Paulo, celebramos a memória de dois grandes companheiros e colaboradores de São Paulo, São Timóteo e São Tito. O evangelho que a Igreja medita nesta memória é o evangelho da messe, que necessita de operários. Nosso Senhor Jesus Cristo vê claramente que estes apóstolos e colaboradores dos apóstolos são algo que tem origem numa graça de Deus. Deixa eu explicar para você. Veja, em primeiríssimo lugar, vamos recordar quem são os apóstolos. Os apóstolos são aqueles discípulos de Cristo que Jesus separou para lhes dar um poder especial. O poder de perdoar os pecados, o poder de celebrar a Santa Missa e também a missão e a graça para, tendo uma vida de oração, de intimidade com Cristo, poderem pregar aquilo que encontraram nesta relação de amizade com nosso Senhor. Contemplata tradere, né? Transmitir as coisas contempladas, ou seja, transmitir aquela amizade com Cristo, nosso Senhor. Pois bem, estes homens, pessoas assim com esta missão, são necessários para a vida da Igreja. A Igreja, sem estes santos pastores, ela é como ovelhas sem pastor. E as ovelhas sem pastor, elas não têm defesa. Elas não têm quem leve para as pastagens verdejantes dos sacramentos, da palavra de Deus. E, portanto, as ovelhas terminam morrendo de fome. Mas não somente. Não tem quem defenda as ovelhas de si mesmas. Por quê? Porque a ovelha é um animal desastrado. Se no meio de um rebanho uma ovelha se desprende e começa a ir na direção do abismo, a tendência do rebanho é seguir aquele mau exemplo e elas vão bobamente na mesma direção e se lançam no abismo. Pois bem, nós precisamos ser defendidos de nós mesmos por santos pastores. E mais ainda, precisamos ser defendidos dos lobos vorazes. Como nos diz o Salmo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque estão comigo teu bastão e teu cajado. Então podemos imaginar esse rebanho passando por um vale tenebroso de morte, onde lobos vorazes querem devorar as ovelhas. Pois bem, quem nos defenderá? Se nós olharmos na história da Igreja, nós veremos que santos pastores estiveram dispostos a derramar o seu sangue para defender as ovelhas das heresias, dos erros, para acordar as ovelhas de seus pecados, mesmo que isso lhes causasse uma revolta, né? Quantas e quantas vezes santos pastores tiveram que acordar os seus ouvintes, os seus fiéis, e atraíram para si o ódio dos próprios fiéis, mas para o bem, para a salvação daquelas ovelhas. Pois bem, tudo isso nos mostra o quanto esses pastores são necessários. Mas nosso Senhor nos diz esse dom, essa maravilha que é ter esses homens consagrados a Deus, que alimentam as ovelhas, que defendem as ovelhas delas mesmas, que defendem as ovelhas dos lobos. Tudo isso é dom que deve ser pedido do céu. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe. Meus queridos, mais do que nunca, nós necessitamos de sacerdotes. A palavra sacerdote, para nós, é um termo técnico que quer dizer padres e bispos. Mais do que nunca, nós precisamos de sacerdotes conforme o coração de Jesus.
assim como São Paulo não mediu esforços para conseguir estes colaboradores, para levá-los em viagem e ordenou estes homens como sucessores dos apóstolos e os deixou cuidando de dioceses, de lugares onde a comunidade cristã precisava de pastores, assim também nós. Peçamos a Deus que a Igreja não cesse de envidar todos os esforços necessários para uma boa formação que leva à santidade, nos dê a graça de santos sacerdotes. Se não rezarmos, a graça não acontecerá. Somente uma intervenção do céu nos dará os pastores, conforme o Sagrado Coração de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.